Now we have a little bit of a sad topic. Agora nós temos um tópico um pouco triste. I have another question to you. Eu tenho outra pergunta para vocês. Who of you, I hope you feel free to answer. If you think I'm too personal, then let me know. Who of the ones who had been in the church had left and come back? Eu vou fazer uma pergunta, espero que vocês não se sintam que eu estou a ser um bocadinho intrusiva. Se sentirem assim, não, digam-me para saber. Mas a pergunta é assim: quem de vocês já esteve na igreja e saiu e voltou? Went out and came back, correct? Yeah, years later or so. Portanto, que esteve na igreja, depois saiu e voltou, mesmo que fosse anos depois ou assim. Is this too personal? Am I too É uma direct? pergunta muito pessoal. Vocês acham que é uma pergunta muito pessoal? Não. Thank you for your openness and honesty. Obrigada pela vossa abertura e honestidade. Thank you. Praise God, you are back. Graças a Deus que vocês estão de volta. I would say we want to have a heart for the empty chair. Eu gostava de dizer que nós devemos ter um coração para aquela cadeira que ficou vazia. Do you see the papers I have put in the rows? Vocês veem uns papéis que eu colei nas costas dos bancos? Já repararam? Here, these are all placeholders. You see just faces. Só vemos faces com These are cabelo. for me a kind of a symbol for the ones who have left and are not amongst us, not because they died, but because they left the church. Isto para mim é um símbolo daqueles que estiveram connosco na igreja e que já não estão, não porque morreram, mas porque se afastaram. The next slide. Unfortunately, well, let me start otherwise. The worldwide membership since 1965, the total members of the Adventist Church, if we have accumulated all the numbers, would be 42,300,000 around this. Nós temos ali, se nós, desde 1965, se eu percebi bem, 1965? From 1965 till now. Desde 1965 até agora, dentro do crescimento normal de membros, nós teríamos mais ou menos 42.300.000 adventistas, mais ou menos. Then now you would say, okay, but we are something 20 millions. Where is the rest? Mas nós dizemos assim, mas nós somos à volta de 20 milhões, então onde é que está o resto? From that time on, 1965 till now, the left side you see they left. Nós vemos ali daquele lado do vosso lado esquerdo, que aquele número 17 milhões e meio foram os que saíram. So actually 4 of 10 members are somehow slipping away. Portanto, em cada 10 membros, 4 estão a sair. In the Inter-European division, that's where we are. Na divisão inter-europeia, EUD, onde nós estamos, It's about the same since 2009. desde 2009 até For- agora, Almost 50,000 members we had. seríamos cerca de quase 50 mil membros. Next. And there's also about the 42% slipped away. Mas cerca de 50%, you said. 42. Cerca de 40% que saíram. It's worrying. Isto é preocupante. When I listened or when I saw these numbers, I thought, what's happening? Quando eu ouvi estes números e me apercebi disto, pensei, o que é que está a acontecer? You know, we are very busy in outreach, in
reaching out to new members. Nós estamos muito ativos no evangelismo, em tentar alcançar novos membros. And how do we care about the ones who left? E como é que nós cuidamos daqueles que saíram? In my church, there was a lady from a different country, Na minha igreja havia uma senhora de outro país and her daughter was about my age. e a filha desta senhora tinha mais ou menos a idade da Dagmar. I'm talking for maybe 15 years ago. Eu estou a falar isto para aí há 15 anos atrás. And this daughter hasn't come to church for 20 years. E a filha desta irmã não vinha à igreja já para aí há 20 anos. And this lady came to me because I was in the church, I was a church elder. E esta irmã veio ter comigo porque eu era anciã da igreja. And the mother said to me, "You have to go and talk to my daughter. E a mãe disse assim: tu tens que ir e falar com a minha filha. She has to come back." Ela tem que voltar. And I said, "Yeah, E eu I can disse, talk to her." sim, eu posso falar com ela. 4 weeks later she came, "You haven't been to my daughter." 4 semanas depois ela disse: tu não foste à minha filha. Then I said to her, "Look, I mean, I can't just go there and say, you have to come back to church." Eu não posso, eu disse, eu não posso ir falar com a sua filha e dizer, olha, tens que vir comigo para a igreja. Just give me the time how I can approach your daughter. Dá-me tempo para que eu possa conseguir aproximar-me da tua filha. And I looked it up in the church manual and I saw that her birthday was in summer somewhere. E eu estava a ver lá no manual lá da igreja e vi que a data de nascimento dessa jovem. And then I thought, okay, I'm going to send a birthday card to her. E eu pensei assim, vou-lhe mandar um cartão de aniversário. And after some weeks, she called me, E passado umas semanas, ela ligou-me, the daughter, a filha, and was thankful for the birthday card. e estava agradecida pelo cartão de aniversário. And we talked a long time on the phone. E falámos muito tempo lá no telefone. And then she poured out why she hadn't come to church anymore and why she didn't want to come because, like often, there were problems with people. E ela falou, desabafou porque é que ela tinha deixado de ir à igreja e porque é que ela não queria vir. Na verdade, ela tinha problemas com pessoas da igreja. You know, mostly it's not the teaching, it's not the fundamentals, it's not that they lose their faith in God. Geralmente não é por causa das crenças, dos princípios da igreja ou porque eles perderam a fé em Deus. Geralmente não é esta a razão porque eles saem. Quite often it has to do with humans. Muitas vezes tem a ver com outras pessoas, também seres humanos. Disappointments, Desapontamentos, discouragement, desencorajamento, maybe some disputes between members. às vezes alguma diferença ou desacordo entre membros, Feelings that had been hurt. ou sentimentos que foram feridos. Sometimes it can be also a life crisis. Por vezes também são crises da vida. Maybe there is a divorce Pode ser, por exemplo, um divórcio and one of the spouses, of course, doesn't want to be in the same church than the other. e, por exemplo, um dos cônjuges não quer permanecer na mesma igreja que está o outro. And that can also cause that you don't believe or you just are disappointed of God because this happened to you, divorce or so. Ou às vezes a pessoa fica um bocadinho desapontada com Deus porque aquilo lhe aconteceu, o divórcio ou outra crise. Or it can be when you start going to another town because of your studies, of your job. Ou pode acontecer, por exemplo, quando a pessoa muda para outra cidade por causa do trabalho ou dos estudos. Or sometimes it can be the children who don't like to go to church because there are no other children.
Ou pode ser, por exemplo, os filhos que não gostam de ir à igreja porque não há lá outras crianças. Or sometimes it can be very simple. You are sick for a long time. Ou pode ser algo simples como a pessoa estar doente durante bastante tempo. I mean, we know the time after COVID, since then, some people have not come back. Nós sabemos, por exemplo, depois do Covid, houve pessoas que não voltaram. So there are many reasons why people leave the church. Portanto, há várias razões pelas quais as pessoas deixam a igreja. Or they are not involved in the church. But I think this is not a problem of women. Ou porque as pessoas não estão envolvidas na igreja, mas a Dagmar pensa que isto não é um problema das mulheres, porque normalmente as mulheres trabalham muito também na igreja. Or maybe it is. Ou talvez seja. Maybe not all of them. Yeah. Talvez não todas estão mesmo envolvidas. Can you, or maybe you can add another reason, but what I just said, can you identify with the ones who left and came back? Talvez vocês podem adicionar outra razão, às quais foram mencionadas por mim, mas vocês conseguem identificar-se com aquilo que eu enumerei, aqueles que saíram e voltaram? If you have to add something, just feel free. Se vocês querem adicionar outra razão, sintam-se à vontade. Okay, then we go on. Então continuamos. Next. Oh yeah. Here you see the topics once more. Yeah. Okay. What does God say? O que é que Deus diz? Let's read Ezekiel 34, verse 12. Maybe somebody can read it. Vamos ler Ezequiel 34:12. Talvez alguém poderia ler. Se querem o microfone. A Joana Castelo lê. Da mesma maneira que um pastor segue o resto do seu rebanho, que se extraviou, também eu seguirei o resto das minhas ovelhas. Hei de libertá-las de todos os lugares por onde se espalharam, naquele dia negro e terrível. Ezequiel 34:12. Thank you. So here is the picture of the shepherd and his flock. Temos aqui a figura do pastor e do seu rebanho. And we know who is the shepherd. Nós sabemos quem é o pastor. It's Jesus. É Jesus. But we are also responsible to look for the lost sheep. Mas nós também somos responsáveis para olharmos pela ovelha perdida. You know all these three stories. Vocês conhecem estas três histórias? The lost sheep, A ovelha perdida, the prodigal son and the lost coin. the lost coin. Yes. Okay. What would you say? Should we look for the lost sheep? O que é que acham? Nós devemos procurar pela ovelha perdida? Yes. Yes, that's what we should do. Because when Jesus would do it, we want to do what Jesus would do. Isso é exatamente o que devemos fazer, porque Jesus faria isso e nós queremos fazer o que Jesus faria. Often we hear sermons about the lost sheep and about the prodigal son. Muitas vezes ouvimos sermões sobre a ovelha perdida e sobre o filho pródigo. But we don't listen so often to sermons of the lost coin. Mas não ouvimos tão frequentemente sobre a dracma perdida. And I think this is one of the most troubling stories. E eu penso que esta é das histórias mais perturbadoras. Where is the sheep lost? Onde se perdeu a ovelha? Did it run away? A ovelha fugiu? Probably.
She was walking. What about the prodigal son? E o filho pródigo? He went out. He went out. What about the coin? E a moeda, a dracma? She was lost. The coin was lost at home. Excellent. At home. Did the coin decide I am going lost now? Será que a moeda decidiu, eu agora vou-me perder? I think this, when I listened to a sermon about this, I was very much touched because I thought the coin was lost inside the house. Quando eu ouvi um sermão sobre isto, eu senti muito tocada, porque eu pensei, a moeda perdeu-se dentro da casa. It means among us. Isto quer dizer que ela se perdeu entre nós. Who is to blame if something get lost in the house? Quem é que deve ser culpado? Foi algo que se perdeu dentro de casa? The one who is careless. The one? The one who is careless. Who doesn't care? Ok. Careless. You know, the person who doesn't look for and Okay. is careless, I mean, it get lost. Careless. Careless, Ok, yeah. yes, sorry. Quem é que é para culpar? Aquele que foi descuidado e que não foi atrás da moeda, perdão? Jesus makes clear here that people are lost because of our neglect, because we neglect them. Jesus aqui torna claro que as pessoas se perdem porque nós as negligenciamos. There's a quote, oh, I didn't put it on the, this is, there may be, it's from Ellen White, there may be someone among them, no, in the family there is often great carelessness towards the members. There may be someone among them who is estranged from God, but how little concern is felt for the loss of someone God has entrusted to us? Na família há frequentemente grande descuidado em relação aos seus membros. Pode haver entre eles alguém que se afastou de Deus, mas quão pouco cuidado e preocupação é sentida pela perda de alguém que Deus nos confiou a guarda. How authentic are we? Quão autênticos nós somos. When we hear this, we often defend ourselves. Quando nós ouvimos isto, geralmente ficamos na defensiva. We might say, oh, well, this person, that she or he chose for themselves. Por vezes nós dizemos assim, esta pessoa escolheu por si própria. Or maybe it is the shifting or the cleansing. Ou nós dizemos que às vezes é a sacudidura ou a limpeza. We think that's their own decision. Nós pensamos que é a decisão deles. But maybe Jesus wants to remind us on something with this story. Mas talvez Jesus, com esta história, quer nos fazer lembrar de algo. How much do we appreciate the value of the other person? Quanto é que nós apreciamos o valor da outra pessoa? Do we really value them? Será que nós valorizamos mesmo aquela pessoa? Do we appreciate what we have in the house? Será que nós apreciamos aquilo que está dentro da nossa casa, da casa de Deus? Sometimes we are more afraid of losing money than people. Por vezes estamos mais preocupados em perder dinheiro do que pessoas. You know, when the tithe goes back, Quando, por exemplo, o dízimo deixa de vir, we are more concerned. estamos mais preocupados. When we don't have enough money. Quando não temos dinheiro suficiente. And it's not just a simple thing to reprint, let's say, the coin. E não é uma coisa simples como fazer uma nova moeda. But we should give care to the ones who are in the house. Mas devemos dar cuidado, atenção àqueles que estão dentro da casa. This coin is covered with dust. Esta moeda está coberta de pó. It is among the rubbish. Está entre o lixo.
but still the coin remains a piece of silver. Mas, apesar disso, a moeda é uma peça de prata. It's still valuable. Continua a ser valiosa. And that's why the owner is looking for. E é por isso que o dono anda à procura dela. And in the same way, every person is precious to God. E da mesma maneira, cada pessoa é preciosa para Deus. You know, nowadays on the euro coin is not, but when you have a coin from England, the pounds, Por exemplo, agora com o euro não é isso que acontece, mas, por exemplo, quando temos uma moeda de Inglaterra, a libra, whose picture is of the pound, qual é a figura que está lá na libra of the coin? da moeda de Inglaterra? The king or the queen? Yes, the old ones with the queen and the new ones with the king. Portanto, as antigas com a figura da rainha e os novos com a figura do rei. Who is imprinted in us? Qual é a imagem que deve aparecer em nós e que foi impressa em nós? Isn't it God? Não é a imagem de Deus? We all belong to Him. Todas pertencemos a Ele. He has His print imprinted. Ele imprime, é como se Ele tivesse impresso em nós. Yes. Even if the coin is stained and is dusty, the value is still there. Mesmo que a moeda esteja manchada, que esteja no meio do pó e do lixo, o valor está lá, continua a estar nela. The coin was lost but not forgotten. A moeda estava perdida, mas não estava esquecida. And I think it's very nice to see in that story that the woman did not pay a servant to sweep the floor. É interessante vermos nesta história que a senhora não pagou a um servo para varrer o chão. She did it herself. Ela fez isso ela própria. I don't know what else did she have to do. Eu não sei o que é que mais ela teve que fazer. Maybe she had to do some laundry Talvez ela teve que lavar algumas coisas, algumas peças de roupa. or to cook something, Ou talvez tinha que cozinhar alguma coisa. but she left that aside Mas essas tarefas que ela tinha, ela pô-las de parte and looked for the coin. e foi à procura da moeda. And I think in these houses at that time there was not much light. E eu penso que naquela altura, dentro de casa, não deveria haver muita luz. With a candle you were looking and sweeping the floor. Com uma lâmpada, ela estava a ver e a varrer o solo. I would imagine she turned her house upside down, Eu imagino que ela virou a casa do avesso, searching for it very thoroughly. procurando com muito cuidado pela moeda. Maybe sometimes our church needs to be turned upside down Talvez algumas vezes a nossa igreja possa precisar de ser virada do avesso, in search for the dusty ones. à procura daqueles que estão perdidos no meio do pó. The woman noticed the absence A mulher notou a falta da moeda and she left everything else to find this coin. e ela deixou tudo para trás para ir à procura e encontrar a moeda. And the dust got into her eyes and in her nose, E o pó provavelmente foi para os olhos dela e para o nariz, but she didn't mind. mas ela não se importou. Cleaning the house is not a nice job, Limpar a casa não é exatamente uma tarefa agradável, but it was worth it. mas valeu a pena. The silver coin was found. A moeda de prata foi encontrada. Have we failed? Nós temos fé. By the way, we have spoken about people who might have who have gone lost. Muitas vezes falamos de pessoas que se perderam. Maybe we have made wrong decisions in board meetings, Talvez fizemos algumas decisões erradas nos conselhos de igreja or in other meetings. ou noutras reuniões. Let's do some self-reflection. Vamos fazer um pouco de autorreflexão. Let's search in the light, with light in the darkness. Vamos procurar com a luz na escuridão. You know, when we read
that God is mourning about the lost ones. He even mourns about the part or the amount of angels who left heaven with Satan. Quando nós lemos que Deus tipo que lamentou, que chorou pela perda daqueles que se perderam, incluindo aquele terço dos anjos que se perdeu. So I think it should be our high priority to look for the lost ones. Portanto, eu penso que deve ser uma alta prioridade nossa cuidar dos que estão perdidos. To find the ones who are not coming anymore. Procurar aqueles que não voltaram. You have got in your Vocês têm aí na vossa pastinha, you have got the handouts. vocês têm umas folhinhas sobre estes temas. There are some steps how to reach out to former members. E lá vocês têm alguns passos como alcançar membros que estão afastados. And I think I don't need to say much about this. Eu penso que não preciso dizer muito mais sobre isto. I think if you read through it, you get some ideas. Eu penso que se vocês lerem isso, vocês vão ficar com algumas ideias. But I would like to ask you now to take some of these empty sheets, take it from the bench. Eu vou-vos pedir, portanto, este tema que a irmã Dagmar estava a falar, vocês vão receber depois, não está aí. É um folheto que existe nos recursos, que sou eu a guardadora da minha irmã. Mas nós imprimimos para vos dar um exemplar. Agora, a irmã Dagmar está a pedir que vocês peguem nessas figuras que estão aí coladas, que vocês peguem uma. Just, you see this, take them away. Que possam tirar. And then I know each one of you has at least one name who is coming into her mind. She knows this person has left. E eu penso que todas vocês têm na vossa mente algum nome de alguém que saiu, que se afastou. Write this name there. Just share the pages and write names where you think they should come back. A pessoa que se lembrarem, vocês escrevam nessa folha o nome e depois partilhem com outros e cada um que se vai lembrando escreve esse nome dessa pessoa que se afastou. Perceberam? Did you understand? Compreenderam? Sim. Wherever, just put it there. Podem escrever It onde can quiserem. be your children, it can be your grandchildren, Pode your ser. neighbor, your friend. Pode ser os vossos filhos, pode ser os netos, os vizinhos, alguém. Vamos então pôr-nos de pé. And maybe we can hold each other. Talvez podemos abraçar-nos a quem está ao nosso lado. Oh, there's some. Okay. Ok. Só um momento, faltam ali 2 folhinhas. Obrigada. So you could put them under the cross, no? But yeah, it's okay. Let's pray. Vamos orar. Our dear orar. Heavenly Father, Bom Pai que estás no céu, you have heard what we have talked about. tu ouviste aquilo que estivemos a falar. That you are a God who is merciful, Tu és um Deus que és misericordioso, who is a loving God, és um Deus de amor and who only wants to have each one of us in His kingdom. que queres ter a cada um de nós no teu reino. You are God who is searching Tu és um Deus que busca for each one of us. a cada um de nós. And we talked about people, loved ones who have left you.
E nós falamos aqui de pessoas que nós amávamos e que amamos e que te deixaram. There might be different reasons. Pode haver razões diferentes, You know. tu conheces. Lord, it hurts to know that they are not with you anymore. Senhor, dói-nos saber que eles já não estão contigo And we feel the burden. e nós sentimos este peso, esta responsabilidade. And you have given us the order to search for them. E tu deste-nos a ordem de ir em busca deles. Like you told us in the story with the lost coin. Tal como tu nos disseste através da história da dracma perdida. Lord, we ask you for forgiveness. Deus querido, pedimos-te por perdão. When people have gone astray because of us. Quando pessoas se afastaram por nossa culpa. When we didn't behave in the right way. Quando não nos comportamos da melhor maneira. When we didn't mirror your image. Quando não refletimos a tua imagem. But Lord, you can help that these people, these loved ones can come back to you. Mas, bom Deus, tu podes ajudar para que estas pessoas que amamos possam voltar para ti. We know that you don't force anybody, Nós sabemos, ó Pai, que tu não forças ninguém, but you love each one. mas tu amas a cada pessoa. Lord, and here are so many names. Ó Deus querido, aqui há tantos nomes, Pai. There are children, Há crianças, grandchildren, netos, spouses, esposos, parents, pais, neighbors, vizinhos, friends, amigos, other family members. outros membros de família. Help us to reach Ajuda-nos out to them. a conseguir alcançá-los, Pai. I'm reading about a Ricard, Eu estou a ler sobre um Ricardo, Adrian, Adriano, Daniel, Daniel, Matilda, Matilde, Sarah, Sara, Elisa, Elisa, Juan Carlos, João Carlos, Dana, Roberto, Roberto, Solange. Ana, Solange. There are so many. Há tantos aqui, Senhor. You all know them by name, Tu conheces-los a todos pelo nome and you know who is on this list. e tu conheces quem está nesta lista, Pai. Lord, we commit all of these names into your hands. Bom Deus, nós pomos todos estes nomes nas tuas mãos. Remind them of what they have heard about you when they were little, Lembra-lhes o que eles aprenderam sobre ti antes, quando eram pequeninos, or when they were singing in the choir, ou quando estavam a cantar no coro, or when they were working enthusiastically in the church. ou quando eles estavam a trabalhar entusiasticamente na igreja. Please remind them, Por favor, lembra-lhes and that they will come back to you. para que eles possam voltar para ti. Lord, we thank you that we can entrust them into your hands. Senhor, ajuda para que nós possamos confiá-los às tuas mãos, And that you will take care of them. sabendo que tu vais tomar conta deles. And while we are patiently waiting for your promises, Enquanto estamos à espera pacientemente para que cumpras as tuas promessas, we want to bring them to you nós queremos trazê-los até ti, in our prayers, nas nossas orações, in our thoughts, nos nossos pensamentos, and that we don't forget them but bring them to you each day. e de modo que não nos esqueçamos deles, mas que os possamos trazer a ti a cada dia. Lord, thank you for your care, Bom Deus, muito obrigada pelo teu cuidado, for your mercy. pela tua misericórdia. We pray all this in Jesus' name. Oramos tudo isto no nome de Jesus. Amen. Amém.